Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Como a gente prometeu, o período eleitoral seria uma rodada e hoje, aqui do meu lado direito, está o Benjamin Sepúlveda, nosso parceiro. E o nosso convidado de hoje é um cara que já foi candidato a prefeito, é meu amigo pessoal. Nós já brigamos, nós discordamos, mas a gente sempre se respeitou. Foi meu vice-presidente, ajudou a fundar a associação de imprensa, a MECOM. É um cara bastante polêmico, né? E hoje, como a gente combinou no último programa, a gente vai falar da nossa cidade. A gente começa com Barueri. E o convidado de hoje, Júlio Leal. Mauro, satisfação, prazer, né? Como você já disse, somos amigos. Benjamin, grande Tamo Benja, junto. meu amigo também. E estamos à disposição. Eu acho que a verdade, ela pode doer, mas ela não falha, né? É isso aí. E a gente está aqui para falar a verdade, né? Eu costumo dizer que assim, eu não tenho nada pessoal para falar de ninguém. A gente fala de política, o que é certo a gente aplaude, o que é errado a gente aponta e a gente vai nessa toada aí desde sempre, né? Grande prazer estar aqui com vocês. Legal, legal. O Júlio, para quem não conhece, quem está nos assistindo, depois segue ele nas redes sociais dele aí, é um cara bastante polêmico. Já foi candidato a prefeito de Barueri, né? É um cara que tem uma família incrível, conheço a família dele. É da comunicação, tem veículo de comunicação, né? Tem uma atuação muito bacana aqui na cidade de Barueri. E hoje eu queria que ele comentasse, porque eu convidei ele, porque eu vejo ele fazendo alguns videozinhos e falando de plano de governo do candidato Gil. E eu queria que ele falasse um pouco disso, explicasse pra gente. Eu assisti o que ele me manda, eu vi o canal dele lá, eu assisti, mas ficou algumas dúvidas. Eu queria que ele esclarecesse, explicasse de quando se isso foi executado. O que é esse papel velho que você tá na mão aí, que é o plano de governo do candidato Gil, da última eleição, que ele foi prefeito? Fala um pouquinho, Júlio, disso. Bom, na verdade tá aqui, né? Costumo dizer, tá aqui, ó, famigerado, um mentiroso, um enganador, plano de governo do Gil Arantes de 2012. Infelizmente, ele não cumpriu, né, Mauro e Benja, ele não cumpriu com 80% do que ele prometeu. Né? Você olha o plano de governo, você vê até que foi distribuído para a população um dinheiro muito bom gasto com material gráfico, né? Isso aqui vinha dentro de um saquinho, tudo bonitinho, certinho, foi distribuído nas casas. E é um plano de governo, assim, muito, muito bonito de se ler e de se ver. Mas passaram-se 4 anos e a gente vai constatando, né? Não foi aplicado. Não, ele não cumpriu 80%. Mas qual que é a grande bênção para a nossa cidade? Que o que ele não fez aí, que ele prometeu, o Furlan fez. Então, legal. É por isso que a gente vem colocando isso em pauta, a gente vem dando destaque a isso, porque o que eu digo, o que interessa para nós é a política pública, é aquilo que é aplicado na cidade em benefício do cidadão pagador de imposto. É o que eu sempre defendi, é o que eu defendo. Algumas pessoas, eles querem desvalorizar aquilo que eu faço e aquilo que eu falo, dizendo assim, poxa, mas você era oposição ao Furlan, você era contra o Furlan e hoje você está a favor. Meu amigo, o que nós temos que discutir não é a preferência política. Como tem essas pessoas que falam isso para mim, eles eram a favor do Furlan. Sim. Desde 2017, inclusive participavam do governo, e hoje eles estão contra. Eu não quero discutir o motivo disso ou qualquer outro motivo. Sobre proposta. É escolha. Cada um escolhe o lado político, cada um escolhe o que ele acha melhor para ele, como eu escolhi. Eu respeito, porque nós estamos numa democracia, cada um escolhe o seu lado. Agora, eu quero discutir ali o que foi prometido e em 4 anos não foi cumprido. A onda azul virou tsunami, Você né, sabe cara? O que é pior? Para mim, o que é pior? Tá aqui, ó, o plano de governo de 2024. Tá aqui. É uma cópia. Ctrl-C, Ctrl-V, Mauro. Então, quem aqui, ó, para o pessoal poder mostrar, eu pedi para ver aqui, para folhear, porque eu não tinha visto, né? E
de fato, tudo que está aqui não existe na cidade de Barueri. Então ele já foi prefeito, teve a oportunidade dele e não fez, né? E é um dos programas, né, Beija, que eu falo assim, por que a pessoa quer ser prefeito de novo? Já foi 3 vezes. Todo cidadão que está nos assistindo, ele trabalha a vida inteira, ele faz a vida inteira dele para ter a aposentadoriazinha digna dele, chegar aos 70 anos e curtir. Por que o cara que já foi 3 vezes prefeito e mentiroso, né? Dá o direito, se ele quiser vir aqui, a assessoria dele, vir aqui rebater, tá aberto. Só que não é verdade, tá aqui, ó. É dele, não foi eu que escrevi isso aqui, não foi o Júlio que escreveu, não foi o Benji. Isso aqui tem 12 anos e não foi nada. Ele teve a oportunidade e não foi nada cumprido. Então isso assim, é vergonhoso, né? É vergonhoso para a cidade de Barueri. O que eu acho mais interessante disso tudo é que assim, é só te corrigindo, tá aqui, não fez. Não, o Furlan fez. A maioria das coisas que tem ali, que ele prometeu, o Furlan fez. Quem cumpriu foi o Furlan. O Furlan que cumpriu e o Furlan não prometeu. Né? Então, eu acho que isso tem que ser bem ressaltado, porque nós estamos aí às vésperas de mais um pleito eleitoral, em que o Furlan tem o vice-prefeito dele, que é o Beto Pitteri, que tudo que o Furlan pediu até hoje, o Beto foi lá e fez. Né? Eu precisa de um centro de diagnóstico, precisa. O secretário de obras foi lá e fez. Então, o Beto, ele fez tudo exatamente como o Furlan pediu e exatamente como a população pediu. Então, e outro lado, o candidato que mentiu, que enganou. Então a gente não pode deixar ser enganado e não deixar a população ser ludibriada dessa maneira. Eu acho assim, o Furlan, a gente estava comentando esses dias, batendo um papo. O Furlan treinou o Beto nesses 8 anos. Capacitou o Beto para ele dar continuidade. Assim, o Beto é um cara preparado para ser o próximo prefeito, né? Não é um paraquedista, não é um sorteou e falou vai ser esse. Nesses 8 anos, que eles são mais tempo junto, né? E aí vem aquela conversinha, porque ele é de Jandira, eu morei em Jandira, eu fui secretário em Jandira, né? Aí não pode ser. Então, se fosse assim, o Tarcísio não ia poder ser nunca. Se a única coisa que tem contra o Beto, porque ele não foi prefeito aqui, não morou aqui, mora aqui há mais de 20 anos, então, irmão, a melhor proposta, ele foi treinado e capacitado pelo Furlan. Se o Furlan, Rubinho, família Furlan, Bruna decidiram que é o Beto, eu apoio incondicionalmente, tá? Porque o que acontece? A gente não pode, muitas pessoas, ô Júlio, mudaram aqui para a cidade de Barueri, muitas. Então a Barueri cresceu demais nos últimos 10 anos. E as pessoas não sabem disso. E é importante o que você está fazendo, esse trabalho que você está fazendo de esclarecer. Por exemplo, eu, que estou no meio da política, Benjamin, que vivemos a política, que a gente nem lembrava mais. E é muito legal você estar fazendo isso. Você sabe que é interessante? Você falou da coisa, o Furlan... Olha aqui. O Furlan treinou o Beto. Mas olha só, eu fui candidato a prefeito em 2020. Teve certo momento que a minha coordenação falou assim, olha, você está falando muito do Furlan, nós temos o vice do Furlan, que teve problema em Jandira, foi caçado em Jandira e tal coisa. O que eu fiz? Eu fui para Jandira. Fui conversar com as pessoas que são da ala antiga da política da cidade. Sabe o que eu constatei? Que o Beto foi o melhor prefeito que passou por Jandira. Eles me falaram isso. Quando eu voltei para minha assessora, eu falei assim, não dá para falar do vice, cara, não tem nada para falar do cara. O cara foi bem lá, então assim, vamos continuar falando do Furlan, cobrando o Furlan, porque não dá para cobrar o Beto. E aí, eu fui mais, ultimamente, aí conversando mais, exatamente a respeito disso, né? Porque assim, criaram uma narrativa em cima do Beto Pitteri, que ele foi ruim para Jandira e vai ser ruim para Barueri. Vamos lá, Via Expressa que liga ali, interliga Jandira e Itapevi. Quem começou aquela obra foi o Durvalino. Quem terminou foi o Beto. Aquele viaduto que liga o centro de Jandira ali à região do Tablado, foi o Beto que começou, quem terminou foi o Brás. Então tudo que você vê de desenvolvimento de Jandira até hoje, porque depois disso aí, qual que é a grande obra em Jandira de desenvolvimento? Não teve, tá começando agora. Parece que o Sato lá tá fazendo algumas coisas, mas até então não teve nada de relevante em Jandira que desenvolvesse a cidade. Inclusive eu, na adolescência, tive uma amiga que morreu na passagem de nível do trem, ele foi atropelada pelo trem. Ela tinha 15 anos, ela trabalhava na antiga SAMI que tinha ali em Jandira. E aquele viaduto foi super importante. Então foi o Beto que fez. No trilho do trem. Até hoje as pessoas, eles lembram da Damares, lá da dona Damares, como a melhor primeira-dama que já teve lá, que gostava do povo, ajudava as pessoas. Então sim, vamos dividir. Por isso que eu falo, vamos falar a verdade. Tem problema? Barueri precisa melhorar? Lógico que precisa. Nós todos, como pessoas, nós precisamos melhorar. A cada dia, cada ano a gente precisa se aprimorar e melhorar. Barueri é perfeito? Não.
O prefeito Furlan, inclusive eu falei para ele, né, acho que uns dias atrás, tem defeito? Lógico que tem. O único que passou pela terra e não teve defeito nenhum, crucificaram ele. Então, lógico que tem que melhorar. Teve falhas, o Furlan, lógico que teve, como qualquer pessoa, qualquer ser humano tem. Agora, não dá para comparar. Júlio, sabe uma coisa muito louca? Hoje eu tava assistindo TV e a Globo mostrando, entrevistando o pessoal e as pessoas falando dos problemas de Barueri. E é sempre os problemas. Exato. Né? E os problemas de Barueri hoje são justificados. Por exemplo, uma pessoa fala assim: tem o hospital aqui, ele demora um pouco para passar, mas é porque a nossa saúde é tão boa que todo mundo da região vem. Exatamente. Olha só, os nossos problemas hoje são justificáveis. Agora, se a gente voltar pro mandato do Gil, como que era que a Globo chegava aqui? Como que era que os veículos de imprensa chegavam aqui? Era só sobre escândalos. Escândalos, exatamente. Barueri era uma cidade, sempre foi uma cidade muito rica, graças ao trabalho que foi desenvolvido com o Bittencourt e com o Furlan. Deixa eu falar uma coisa, não sei se você lembra, mas na época do Gil eles queriam pegar empréstimo. Sim, o hospital, olha, eu tô aqui com um plano de governo aqui agora, do atual. Ele promete uma nova maternidade, ele prometeu em 2012. A maternidade hoje de Barueri, que funciona dentro do SAMEB, foi ampliada. A filha da deputada Bruna Furlan nasceu na maternidade municipal. Mas mais nada, nasceu lá na maternidade, pronto, e ponto, entendeu? Então assim, prometeu e não fez, e está prometendo de novo. Aí ele fala que a UBS, pronto-socorro no Jardim Paulista, tem um hospital em retaguarda, um hospital. E é um mega no hospital. Jardim Paulista é um mega hospital, minha sogra ficou internada lá, sabe? Então assim, cara, vamos parar de mentira, vamos falar de política séria, de coisa séria. Barueri precisa aprimorar algumas coisas, obviamente que precisa. Sempre. Até porque ela não para de crescer. Amanhã, é bonito aqui, bonito. Amanhã vocês vão precisar aprimorar o estúdio, porque vocês vão ver a necessidade de aprimoramento. Isso é no ser humano normal, isso é o ser humano. Não fez nada e agora fica prometendo. E aí, você falou bem, só corrupção. Cara, ele fala aqui de merenda, cara. Porra, merenda teve indício, merenda, teve desvio. Merenda, desvio na época do Gil teve problema aí de corrupção na merenda. Aí fala de hospital que aumentar leito. Meu Deus do céu. Sabe, vamos parar de tentar enganar o povo. E o povo precisa acordar, despertar e lembrar do que aconteceu. A saúde estava sob intervenção. O Furlan entrou, devia 120 milhões, Mauro, no hospital. O hospital morreu gente dentro da ambulância. Estava quebrado. Teve o lance também da catarata, que o pessoal perdeu a visão. O pessoal ficou cego. E aí, cara, eu nem gosto muito de falar nisso, porque assim, é problema de erro médico, né? O prefeito ele tem responsabilidade porque ele escolhe. Mas eu falo assim, estruturalmente, que depende da ação do prefeito. Leitos, não funcionavam os leitos, tava tudo sucateado. Vai aumentar, caramba, porque não cuidou na época? É isso aí. Sabe, mas então, eu acho que assim, a política, Júlio, empobreceu o candidato Gil, né? Empobreceu. Eu fiquei... Hoje a gente está recebendo um ex-candidato que é rico, tem mais patrimônio que o Gil Arantes. Eu acho que a gente deveria levar uma cesta básica, ver como é que está a situação dele, porque ele deve estar com dificuldade, não deve estar pagando condomínio, o IPVA do carro dele deve estar atrasado, deve estar com algumas dificuldades. A gente precisa fazer uma campanha Ajude o Gil, porque a declaração dele de patrimônio é ridícula. Fala aí. Achar que as pessoas são idiotas, porque não é possível. Olha, Mauro, é impossível o cara ser um vereador de Barueri, ele terminar o mandato, ele ter menos dinheiro do que ele tinha. É possível, porque o cara trabalhou, o cara... Tem impossível. Fez os seus negócios, trabalha, impossível. Dá aula, tem comércio. Foi prefeito... Carlinhos do açougue, né? O cara tem açougue, tem não sei o quê. Então, o Chico tinha pesqueiro, todo mundo tem outras atividades. Você entendeu? Aumentando o patrimônio, é natural. E o que deixa triste disso tudo é que... é achar que o povo é idiota. Cara, olha que ponto que chega a enganação. Qual porque é o valor eu acho que não da precisa declaração? disso. Acho que 180 mil, né? Dá pra comprar um apartamento no Paulista, lá no CDH, com 180 mil? Acho que no Paulista dá. E o carro que ele anda? Será que dá? E o carro que ele anda? O carro que ele anda vale mais que isso. Não é possível. É igual o Lula, irmão. Não. É do amigo. Então, você entendeu? Aí, olha assim, a casa de Ubatuba, a pousada de Ubatuba, o barco que ele tem, a casa, ele mora aqui no zero. Mauro, ele mora no zero. No mínimo 5 milhões. Não vale, não. A casa dele
Eu lembro que em 2012 se falava muito do barco do Gil. Falava muito. Eu até assim, acho que houve exageros e isso ajudou muito ele na época, que supervalorizaram demais algumas denúncias e acho que colocaram ele em todos os jornais, ele não precisou fazer propaganda que fizeram para ele, né? Ele acabou ganhando a eleição, acho que esse foi um dos erros. Mas falava do barco dele na época, em 2012, que diziam, né, que valia 10 milhões de dólares. O que aconteceu com ele? Ele tem um barco até hoje. O que aconteceu com o barco dele? Sabe, esse tipo de coisa não dá, não virou precisa. Um bote agora. O Pablo Marçal, todo mundo sabe que o cara é bilionário. Ele, a declaração dele é de 190 milhões de reais, a declaração dele pro tribunal, pro TRE, para a Justiça Eleitoral. Sabe, tem coisas que você não precisa tentar enganar o Pablo povo. Marçal apoia o Gil, né? Cara, acho que aí é outra, não apoia nada, eu acho que é uma outra coisa. Acho que eles coisa, tiraram uma foto juntos. Eu acho que tiraram uma foto, acho que até por conta, acho que eu acredito, né, que é por conta do Elvis César, que fez muita mentoria com o Pablo Marçal, e aí acabou levando. O Pablo Marçal não conhece o Barueri, que ele falou que sim, graças ao Gil, o Barueri é desenvolvido. O cara não conhece. Mas aí depois ele conheceu o Furlan e começou a falar que é graças ao Furlan, ele fala em todas as entrevistas. Você entendeu? Então assim, porque o cara falar que Barueri é do jeito que é, e aí a gente tem que dar o crédito a quem merece. Barueri é desenvolvido lá atrás, foi feito um planejamento na época do Perereca, depois o Bittencourt, o Furlan, entendeu? E também não adianta, hein? Né? Não adianta, já falaram pra mim, Furlan não fez nada, caiu no colo dele toda essa grana do incentivo fiscal em 83, em 84, entrou dinheiro. Não adianta, cara, eu posso dar o dinheiro que for, se você não for bom administrador, você vai fazer besteira. Vamos lembrar do Gil. O Gil tá pobre. Não, o Gil tá pobre. Olha aí, ó. Se você não for um bom administrador, você pode ganhar o dinheiro que foi você. Isso é ironia, viu? Isso é ironia, quem tá assistindo. Não é verdade, ele não é pobre. Sabe o que me irrita mais de tudo isso? É ver pessoas defender essas mentiras. Porque assim, pode falar o que for. Eu não falo, política é política, coisa pessoal é pessoal. Cara, eu nunca vou misturar as coisas. Mauro, você falou bem aqui, nós já tivemos grande divergência, nós já discutimos questões políticas. A gente nunca deixou de ser amigo. Mas nunca deixamos de ser amigo, a gente nunca deixou de se respeitar. Você foi candidato em 2020 e eu apoiava o Furlan. Eu falei, olha, eu vou continuar, porque você não. E eu falava, você é meu amigo, mas eu não vou votar em você. Isso, não. De frequentar a casa, o nível de amizade é nesse nível. Não, e tomar vinho junto, né? Tomar vinho junto. Dava risada e falava, você vai perder. Não, engraçado mas que eu sou amigo, a gente... não é porque eu sou amigo, ele tem a opinião dele, tem que ser respeitado a opinião dele. E hoje as coerências, e ele tem muita coerência no que ele fala, sempre teve muita coerência. Algumas coisas a gente divergia por ter opinião, também tem a opinião própria, igual o Benji. A gente diverge um monte de coisa, mas a gente converge no que é correto. Claro. E assim, o crédito é da família Furlan, do Furlan. Eles fizeram muito pela cidade. E quando o Beto é capacitado nesses 8, 12 anos que está como secretário, e quando você passa na Castela, você vê aquele negócio amarelão, bonito lá, o Teatro Municipal. Praça das Artes. Praça das Artes. Quem fez foi o Beto. Foi o Beto. Beto Furlan. Então é importante lembrar isso das pessoas. É um cara que conhece toda a cidade. Eu era criança. A pessoa fala de Jandira, não sei o quê. Eu tenho. Mostrei pra ele, ele foi escondido, pelo amor de Deus. Eu tenho 52 anos. Eu tinha 11 anos. O prefeito era o Beto. E eu lembro que foi um bom prefeito. Entendeu? Então eu conheço o Beto há mais de 40 anos. É um cara que é sempre simpático. Sempre está sorrindo, sempre te dá um abraço, educadíssimo, aonde ele te encontra, ele te cumprimenta, pode ter 200, a multidão, ele vem, faz questão de cumprimentar, não era prefeito, deixou de ser prefeito, e sempre foi a mesma pessoa. Então é um cara que, assim, na minha opinião, está capacitado, treinado pelo Furlan para assumir a prefeitura. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é o seguinte, Barueri é um Boeing, você tem um piloto, certo? Rubens Furlan. Você prefere passar para alguém que você... que tá acostumado com teco-teco ou passar pro copiloto? O Beto é o copiloto. É natural. O cara tá acostumado ali, tá do lado do piloto. O piloto fala, vamos virar à direita. Vamos virar à direita. Vamos virar à esquerda. Vamos virar à esquerda. Vamos desacelerar. Pô, é um processo natural. E desculpa, eu vou até falar um palavrão que, não faz sentido. A gente sabe o histórico. Não faz sentido. É burrice. Foi um estrago, né? Exatamente. Aí, sabe o que eu acho legal? Assim, o Beto foi um excelente prefeito numa cidade que não tinha recurso financeiro nenhum. Cara, esse cara com barulho, assim, ele pilotava um teco-teco em Jandira e se deu muito bem conduziu bem. Ele vem pro Boeing aqui, cara, é pra porque o cara é competente, o cara é bom. É isso aí, o cara é bom. O cara tá treinado. E eu acho assim, o Furlan, pela história dele, da família dele, ele vai estar apoiando o Beto.
não vai deixar o Beto fazer alguma coisa porque é o crédito dele, ele tá avalizando, fala, vai que eu pedindo voto, ele vai pra rua e pede voto, como se pra ele, pro Beto. Então, assim, eu acredito que o Furlan vai estar ajudando nesses 4 anos o Beto a continuar um trabalho de excelência, melhorar o que você falou, precisa melhorar a saúde, precisa melhorar uma série de áreas, bairro, infraestrutura, uma série de coisas, não é tapar, não é porque eu apoio, é essa divergência que a gente falou, não é porque você é meu amigo, eu te apoio, eu vou ficar cego, não, temos que evoluir, tem que melhorar um monte de coisa, eu acho que o Beto está capacitado para fazer essa melhoria. Eu tenho certeza, e uma coisa assim que eu falei até no meu último vídeo, que as pessoas têm que ficar muito atentas. Eles querem em todo momento atribuir ao Beto, né, uma pecha, né, uma marca, um alvo nas costas dele de que ele não serviu para Jandira e não vai servir para Barueri. Sendo que o Beto teve problema lá, foi problema administrativo, que não fazia parte do mandato dele, você bem sabe disso. Ele herdou isso aí do Durvalino, e aí isso aí acabou depois tendo um problema, estourou no colo dele. Ele não teve, porque Jandira não tinha dinheiro para pagar aquela dívida e que não foi contraída por ele. Ao ponto que em Barueri, Gil Arantes foi afastado por corrupção. Não foi questão administrativa. Então a gente tem que deixar isso muito claro. E aí, eu só quero pedir para o eleitor de Barueri, com muita consciência, com muita sobriedade, de 2013 a 2016, gente, não serviu para Barueri. Não serviu para Barueri. Por que vai servir agora, contando as mesmas mentiras? E quais são essas mentiras, Júlio? Mentiras. Ah, rapaz, eu falei aqui da maternidade, 4 novos Aerotrem, BS. Tem até um Aerotrem ali. Tinha até o Aerotrem, isso aí isso aí é gozação, né? O Levi Fidelix de Barueri, porque, aí pronto-socorro já tem um hospital lá de retaguarda. Eu coloquei algumas coisas. Eu pontuei aqui, eu até marquei aqui com marca-texto, né? Unidade odontológica, ele prometeu em 2012. Não tem. Não é que assim, olha, tal coisa eu fiz, mas o Furlan destruiu. Não fez, né? SAMU, tá falando, resgate SAMU, ele já prometeu em 2012. O SAMU aqui em Barueri não fez. Agora ele tá prometendo de novo. Atendimento lá para os idosos no Parque da Maturidade. Ô, Beija, sabe o que é mais legal? E aí tem outras coisas também que eu vou falar para você. Causa até náusea, tanta mentira, tanta conversa fiada. Seria importante se tivesse feito lá atrás, que teria sido continuado e aprimorado pelo Furlan, porque é assim que funciona. Ó, recentemente eu estive no Chile. Faz um mês e pouco eu estive no Chile. No Chile é assim, conversando com algumas pessoas lá. Lá, obrigatoriamente tem que ser 4 anos no governo de direita e os outros 4 anos do governo de esquerda. Tem que ter essa alternância lá. É uma lei lá, eu não entendi direito, mas eles me falaram que é assim. E não há um encerramento de um serviço iniciado, por exemplo, pela direita, pela esquerda. Aí a esquerda vai lá e aprimora. Aí quando a direita volta, ele aprimora o que a esquerda fez. Cara, é assim, sabe? Júlio, é assim que tem que ser feito, é um processo. É um processo de evolução da humanidade. A gente não pode voltar para as cavernas, o carro de roda, botar bois, botar carroça. É natural que a gente tem que começar a falar sobre mobilidade, transporte urbano. E vai evoluindo. E os próximos que vêm tem que evoluir. Tem que evoluir, tem que melhorar. melhorar. Não é para regredir, ou melhor, diminuir médico, de fechar posto de saúde, fechar via, não ampliar as vias, melhorar. Então isso é um processo de evolução da humanidade. O que é um prefeito? O prefeito é um cara que dá continuidade, é o gestor, é o gerente da cidade. Exatamente. Ele é o cara que faz o gerenciamento da cidade, ele é o cara que tem que olhar os anseios da população, por isso que tem uma câmara, os anseios da população, e dizer, aqui precisa disso, aqui eu vou entrar com uma obra de 50 milhões, 100 milhões, que é o dinheiro do povo, vai ser investido porque a melhoria é coletiva. Então é um processo natural. E aí você tocou num ponto muito legal. Se tivesse feito tudo isso, ele tinha sido reeleito, porque ele não foi para a reeleição, porque ele sabia que foi um desastre o governo dele. Por que ele não foi? E segundo, porque ele sabia que ia perder para o Furlan. Agora, ele acha que vai ganhar do Beto. Eu acho difícil, né? É achismo, mas tudo bem. Agora, vamos pôr as propostas na mesa. E por que eu te chamei aqui, a gente chamou você? Porque é tudo uma cópia mal colada e mentirosa. Sabe, eu não vou falar aqui, mas eu gostaria que alguém perguntasse numa coletiva, perguntasse para ele por que ele não veio para a reeleição em 2016.
Eu sei por quê. Porque não dá. Eu sei por quê. Eu também sei. Eu sei por quê. Eu não vou falar aqui. Eu não vou falar assim porque eu lido com questões políticas. Para mim o que importa é a política. Mas eu gostaria que ele explicasse. Deixa essa pergunta no ar. Eu gostaria que ele explicasse por que ele, num acordo com os vereadores, ele deixou o Furlan inelegível. E depois, num acordo ilegal com os vereadores, ele liberou o Furlan para ser candidato. Eu gostaria que ele explicasse. Eu gostaria que ele explicasse para um monte de gente por que em 2016 ele abandonou a política, dizendo que estava aposentado, que ele tinha um acordo com a família dele, de que ele não seria mais candidato a nada, ele estava naquele momento abandonando a política. E ele sugeriu isso para mim quando eu fui não questioná-lo, mas eu fui me queixar com ele. Na verdade foi uma queixa. Poxa, tinha um projeto de 8 anos, na ocasião ele falou algumas coisas para mim, no final ele falou assim, vai procurar o Furlan. Então abandona a política, faz que nem eu, abandona a política e vai fazer outra coisa. Por que depois desse tempo todo, né, ele retornou? O que aconteceu? Porque se está indo bem a cidade, tá? E eu queria outra coisa que ele respondesse. Ele votou em Rubens Furlan em 2016, ele votou em Rubens Furlan em 2020, ele votou. E o vice era o Beto. Quando você vota para o candidato, você vota para o vice também. Você valida. Você vota para o vice também. Tanto que hoje, o vice dele é a esposa dele. Tá? Então, assim, se ele votou no Furlan, ele votou no Beto. Agora o Beto não serve, beijar. Então, assim, é coerência que a gente cobra dentro da política. Mas a gente vai ter que estar caminhando aí para o final e a gente passou aí, nasce a ideia de ter o programa exatamente por causa de uma censura. E aí falou, no período eleitoral a gente vai chegar e vai falar. E eu queria que o Benjamin falasse um pouquinho sobre a questão da merenda, a tão famigerada merenda que te rendeu o processo. Cara, ainda tá, né? Cassação do direito de tirar o ainda vídeo tá. do ar. Eu acho que eu cometi um erro, né? Eu falei a palavra voto, mas não pedi pra ninguém deixar de votar. Eu falei, eu não voto. Foi no período errado. Agora eu posso falar, eu não voto. Eu tenho 3 filhos. Cara, merenda, saúde, tem várias outras coisas que são sagradas. Só te lembrar, só pra você acrescentar, tinha que colocar o rolo de papel higiênico dentro da mochila. Cheque, é isso? Dentro da mochila, Mauro, das crianças, pra levar pra escola, que não tinha papel higiênico. Você quer coisa mais básica do que isso? Deixa eu falar uma coisa, ó. Podem fazer o que for. Podem fazer malabarismo, podem fazer um monte de coisa pra tentar justificar. Tem 2 pontos. Primeiro, foi a delação da pessoa envolvida, que citou o nome dele em uma delação, tá? Segundo ponto, eu ouvi da boca do então secretário de Segurança Pública, isso eu tenho gravado, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o Alexandre Moraes, que hoje é ministro, ele falando, sim, os indícios mostram que o prefeito de Barueri, Gil Arantes, tem envolvimento com o desvio da merenda escolar. Vocês querem que eu mostre? Eu posso publicar isso pra vocês. Eu tenho gravado, sabe por quê? Fui eu que gravei. E esse episódio da merenda é o seguinte, ele rende tanto porque foi exatamente depois que isso vazou que ele declarou que ele não seria mais candidato. Tem outro fato também, tem um vídeo gravado, eu tenho isso aí também guardado, da ministra Carmen Lúcia, exatamente, o julgamento dele no Supremo, quando alguém, acho que foi o Lewandowski, que tentou passar um pano, aí ela falou assim, excelência, pelo amor de Deus. Aí na época ela falou, são 52, na verdade foram 63 crimes, é isso aí, que ele respondia, né? Ela falou assim, nossa, a gente não está falando de uma pessoa comum, uma pessoa normal, nós estamos falando de uma pessoa que cometeu, acho que ela disse 52 crimes. Então, olha, a excelência me perdoa, mas não dá pra gente contemporizar isso aqui. Então, assim, são crimes que respondi, estava no Supremo. Cara, é um troço meio complicado. Então, assim, por isso que a política a gente tem que discutir com responsabilidade. É o futuro da nossa cidade. Você tem seus filhos, eu tenho agora os meus netos, meus filhos estão criados. Júlio, eu posso não gostar de você, mas deixa eu falar uma coisa, eu não posso te falar que você foi... não foi julgado, não, peraí. Mas se você foi investigado por alguma coisa, alguém falou em delação que você rouba comida de criança, irmão, eu tenho que me preocupar.
Não dá pra confiar. Complicado. Agora, Você Júlio, confia na justiça brasileira? Eu? Não precisa responder. Bom, é isso que eu tinha para dizer, Júlio, pode ir. Só uma pergunta. Por que você acha que o cara coloca a mulher? Porque ele não confia em ninguém? Porque ele tá empipinado? Por que é isso? É inédito na nossa região, né? A gente teve em Araçariguama, a Lili foi prefeito, o Aymar foi prefeito, então teve essa alternância de poder. Mas é inédito ter, eu não lembro, posso estar equivocado, né? De ter alguém que tenha o vice-mulher ou a mulher o vice e tal. Por quê? O que você acha? Cara, eu acho que isso aí demonstra a falta de confiança no grupo que ele tem. Né? Ele tem pessoas ali no grupo dele que acho que poderiam ocupar essa vaga. Tem o próprio Zicardi, que foi vice do Furlan e foi concorrente dele em 2012. Ele tem lá o açougueiro lá, né? Que chama ele de açougueiro. Né? Tem uma teoria que foi sobre presidente da Câmara. Sabe, ele teria algumas pessoas lá que ele poderia colocar como vice, mas não sei, eu acho que é falta de confiança. Sabe o que eu acho, no Júlio? grupo dele. Pensa comigo, será que você acha? Tem alguns processos em segredo de justiça. Será que algum desses processos pode fazer com que ele não sente na cadeira? Ou que ele perca o mandato e aí ele garante o poder tendo a esposa como vice? Sim. Então, eu também defendo isso, mas eu nem chego até esse ponto, né? Porque assim, eu faço análise muito de rua. Eu faço análise de rua. Em 2012, mesmo estando na campanha do Zicardi, eu falava para pessoas próximas, não vai dar. Tá. Não vai dar. Eu tô na rua, eu tô vendo, não vai dar. Não vai dar para chegar, não vai dar para ganhar. Eu falava, o Gil ganha eleição. Né? Mesmo trabalhando com o Zicardi na garagem da minha casa, lá no Silveira, eu fiz o comitê do Zicardi lá. E assim, tendo a convicção pelo termômetro de rua que não ia dar pro Zicardi. O termômetro de rua que eu faço hoje é que assim, não vai dar pro Gil. É isso que eu sinto também. Eu acho que a minha teoria é que tudo isso que você está falando, talvez ele não chegue nem até o final. Demonstrações de força, né, Júlio? Talvez. Algumas demonstrações de força, por exemplo, assim, eu tô na política há 30 e quase 40 anos. E eu vi a convenção, eu nunca vi uma convenção daquela em Barueri. Foi gigante. Eu vi um adesivaço, eu tenho visto umas caminhadas, é uma demonstração de força muito grande. Aí muitos falam assim, mas tem muito funcionário e tal. Tem gente que eu vi na convenção, porque eu fui na convenção, fui convidado, eu fui. Uma convenção gigantesca, não tinha funcionário, tinha muita gente que não tinha nada a ver com a prefeitura e foi porque acredita no projeto do Beto Pitelli. Olha, essa questão de funcionário, né? Se fala muito, até tem um vídeo do Gil que circulou na segunda-feira, que funcionários ligaram para ele reclamando que foram obrigados. Olha, eu vou falar de verdade, né? Funcionário obrigado, eu não tenho visto funcionário, eu tenho visto funcionário comissionado, que a gente sabe a condição do comissionado, porque ele sabe que se o Beto perde a eleição, no dia 1º, no dia 2, ele está desempregado, porque é normal e natural. Como, por exemplo, nós tivemos alguns vereadores que tinham alguns cargos dentro da prefeitura, e quando esses vereadores saíram do grupo do Furlan e foram para o grupo do Gil, essas pessoas foram demitidas da prefeitura. Isso é normal e acontece em qualquer prefeitura, em qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal, e em qualquer parte do mundo. São os cargos comissionados, são os famosos cargos de confiança. Então eu tenho visto o pessoal participar de adesivaço, de caminhada, de forma espontânea e não obrigada. Até porque ele sabe que se ele não ajudar o Beto a ganhar a eleição, ele vai ficar desempregado. É uma questão natural do ser humano. E assim, não vamos ficar aqui fazendo papel de idiota e de criança, querendo inventar história, porque essa é a grande realidade. Sabe, a verdade no ícaro. Agora, o camarada lá que é concursado, que ele não depende, que ele não depende disso, ele vai se ele quiser. Eu não vi nada de obrigado, não vi nada de forçar ali. Mais uma mentira do Gil deslavada. Gente, não precisa disso. Gente, o programa tá gostoso, acho que o Júlio tem muito a acrescentar, mas a gente tá chegando no final. Eu queria que o Benjamin, meu amigo, meu parceiro aí de bancada, aí hoje, nesse formato aí, e a gente vai fazer o período eleitoral sempre com alguém comentando as cidades, né? De preferência alguém que conheça bem a cidade, né? E o Júlio Barueri conhece bem a região, mas conhece Barueri profundamente. Eu queria que você falasse suas considerações finais para a gente ir para o término do programa. Cara, eu só quero agradecer pela oportunidade novamente. Eu quero dizer para a galera que o bambu vai gemer.
Porque é o seguinte, não tem como. É uma situação indefensável. Cara, eu juro, eu tava falando com a minha mulher, eu não quero mais me envolver em certo nível. Só que algumas coisas mexem muito com a gente. Inclusive a gente que tem filho, você já tem neto, né? Mexe muito com a gente. Quando eu vejo algumas coisas acontecendo e sendo um déjà vu, sabe? Pô, a gente já viu isso acontecer. Entendeu? E a gente não pode permitir isso acontecer. Então eu coloquei como um propósito, cara, falar a verdade. Só isso. É o suficiente, Júlio. É o suficiente, Maurinho. A gente falar a verdade é o suficiente pra gente fazer com que a história desse povo não seja destruída novamente. Julião, suas considerações finais. Bom, eu quero dizer para você, né, no município de Barueri, o Júlio Leal continua o mesmo, tá? O Júlio Leal continua com as mesmas convicções. Eu sempre lutei, eu sempre defendi, sempre vou lutar e defender os interesses da população, né? Foi por esse motivo que eu me aliei ao Rubens Furlan, porque a despeito, né, em que pese todos os defeitos que qualquer ser humano tenha, ele é um gestor público, é um prefeito que ele pensa prioritariamente no bem-estar da população. E a gente tem que pesar isso na hora do nosso voto. Se ele está apoiando o Beto Pitteri, que eu conheço pessoalmente e sei que ele fez um bom trabalho em Jandira, que o que tem de bom em Jandira até hoje é a herança da época que o Beto foi prefeito, e ele, com todo esse know-how que ele adquiriu do lado do Furlan, o maior prefeito que Barueri já teve, eu acredito e tenho certeza que ele vai fazer uma boa gestão. Então, assim, mentiras, conversas, narrativas tem que cair por terra, e você tem que pensar bem na hora do seu voto, porque essa que é a nossa intenção, Mauro. É sempre uma cidade melhor que vai ficar aqui para os nossos, né, para os nossos netos, para os nossos filhos, para a próxima geração. E sempre assim, tem que evoluir, como a gente falou em algum momento. Se fez ali um pronto-socorro tal, não cabe esse pronto-socorro ser desativado, tem que melhorar aquilo lá. Então, sim, vamos aprimorar. E obrigado pela oportunidade de a gente poder estar discutindo o bem de Barueri aqui. Legal. Eu quero fazer um convite ao candidato Gil Arantes. Se ele topar uma sabatina com nós três, a gente agenda, encaminha para o TRE legalmente, até porque a gente citou muito ele. Então, se ele topar, se ele se sentir ofendido, quiser comentar, não adianta botar fake depois para ficar batendo a gente nas redes, porque não é legal. Então a gente dá o direito, não precisa entrar na justiça, né, Benja? A gente dá o direito de resposta, ele vira aqui discutir com... só que tem que ser com os três daí, porque eu tenho que convidar o Júlio de volta, porque não é correto, mas a gente topa aí, eu acho que vocês topam. Eu topo, problema nenhum. Se ele quiser vir justificar, falar, não, eu saí por isso, a gente citou alguma coisa que não corresponde, que é correto, que eu acho que a gente tomou todo o cuidado para falar a verdade, levar o esclarecimento para quem está nos assistindo, né, contribuir de uma forma democrática, e para quem está assistindo que é contra, que é o puxa-saco, lá, o favorável, a gente dá a oportunidade ao candidato Gil Arantes a vir aqui explicar e falar a versão dele, mas tem que ser com todos aqui, né? A gente faz uma sabatina, como agora a outra semana vai fazer outro município e vários municípios, né, do que compõe a região do Sul-Oeste. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa.